Voltando, né? Então, a gente vai aqui para nossos slides, né? Como eu tinha falado para vocês, isso aqui vai ser um sistema de equações, né? Só que em alguns casos, vamos regressar aqui para o nosso... Em alguns casos, esse sistema de equação não é de variáveis, né? Propriamente dita, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, vamos criar aqui um sistema de equação, bem simples, tá? 3x mais, né, 10y. Aí, ó, todo mundo deve saber o que significa, ou seja, a segunda derivada de y mais 3x é igual a zero, tá certo? E aí, x mais y, né, a derivada de y é igual a 8. Pronto, então aqui eu tenho, né, um sistema de equações. Vocês estão vendo que o negócio está começando a ficar mais complicado, né? Equações, né, diferenciais. Eu não sei se vocês estudaram como resolver isso aqui, tá? Eu não tenho ideia se vocês... Na verdade, especificamente nesse caso, eu não sei nem se tem solução, tá? Não chequei se tem solução, provavelmente sim, tá bom? Aí, ó, só para vocês terem uma ideia bem geral, né? Vai ter um momento aí do nosso problema em que a gente vai ter uma equação diferencial aqui, que é a equação de equilíbrio, e uma equação diferencial aqui, que é a equação de fluxo, tá? E já trazendo aí para o nosso futuro problema, né? A gente vai ver que isso aí é a maneira mais adequada da gente analisar as barragens. É a maneira mais adequada, não é a única maneira e nem necessariamente é limitador. As barragens de rejeito, tá? Que é o que a gente vai, tá bom? Trabalhar aí ao longo do curso. Eu acho que é um excelente exemplo. Então, vocês vão ver que a gente vai ter dois problemas, né? Então, a gente vai ter aqui uma equação para o equilíbrio, uma equação para o fluxo, e essas duas coisas precisam ser resolvidas juntas, tá bom? Aí, o que significa, se vocês olharem aqui, tem mais uma palavrinha, além de sistema de equações, tá? Se é linear, tá certo? Ou se é não linear, tá bom? No nosso caso aqui, no caso que a gente está vendo aqui, ó, isso daqui é linear. Por quê? Né? Por que é linear? Tá bom? No nosso caso, estes coeficientes são constantes. Nesse caso que eu estou apresentando. Tá certo? Então, ele é linear. Se eles não fossem constantes, ou seja, se ao invés de eu ter 10 aqui, eu tivesse, por exemplo, xy2, tá bom? Só um exemplo. Aí ele passaria a ser não linear, ou seja, o coeficiente, tá certo? Não é mais constante. Pessoal, talvez um matemático assistindo essa aula puxe minha orelha, mas para a gente, isso aqui é suficiente, tá bom? Para a gente saber que o coeficiente, né, é constante ou não, é suficiente para a gente saber, para a gente definir se é linear ou não, tá bom? Então, no nosso caso, a gente vai ter alguns problemas, inicialmente, nossos problemas serão lineares, e vocês vão ver que eles são mais fáceis de serem resolvidos, mesmo no computador, mesmo, né, na nossa, digamos assim, ferramenta, né? E aí a gente vai ter uns problemas não lineares em que vocês vão, né, ver que em alguns casos vai aparecer a palavra assim, não convergiu, né? Eu não tive convergência da solução, tá bom? E aí eu vou chamar a atenção de vocês bastante aqui para esses sistemas, tá? Aí, já sei qual é o meu problema, já sei qual é a equação que eu vou resolver para modelar, ó, presta atenção, modelar este problema. Aí agora eu só preciso ver como é que eu resolvo essa equação, né? Como é que eu acho essa equação, tá? Aí vou antecipar para vocês também, tá? Soluções analíticas estão fora do nosso escopo, tá?
Se vocês entrarem lá dos meus vídeos de YouTube, lá de adensamento, eu até apresento uma equação analítica. Só que as equações analíticas, geralmente, elas são muito restritas, tá? A solução é muito restrita. E, principalmente, elas dependem das condições de contorno, às vezes, do tipo de material, e aí complica a nossa vida. Por quê? Eu vou trocar, por exemplo, em vez de ser uma barragem homogênea, vai ser uma barragem com 2 materiais. Aí a solução que eu tenho não funciona, eu vou ter que fazer outra solução. Achar outra solução, às vezes, é um problema complicado, tá? Então, quando a gente usa métodos numéricos, o que que a gente faz? A gente transforma essa solução, tá certo? Então, a gente transforma nosso problema. Aí, essa aqui que é a palavra, ó, algoritmo, tá bom? Que no fundo, no fundo, no fundo, vai virar um programa, tá? Ou um software, como vocês preferirem. Tá bom? Vou parar aqui agora, né? Acho que